Boa noite, queridos. Efésios capítulo 5, se você tiver sua Bíblia, Efésios capítulo 5. Hoje é dia de falar sobre um tema delicado, mas muito importante. Hoje é dia de falar um pouco sobre sexo. Por isso então tirem as crianças da sala. Já saíram, na verdade, né? E vai ser um tempo importante para a gente conversar um pouco sobre sexualidade à luz da Bíblia. Obviamente, baseado no texto, nós estamos estudando aqui Efésios capítulo 5. Queridos, esse é o tema, o que cremos, como vivemos. Tem sido o tema que nós estamos estudando aqui ao longo dos últimos meses aqui na Rede, porque entendemos que uma igreja ela vai amadurecendo e crescendo a partir do estudo bíblico. É a Bíblia que deve nos orientar, nos nortear, e nós temos visto isso à luz da palavra de Deus, estudando Efésios juntos nas últimas semanas. E esse tema, o que cremos, como vivemos, é talvez uma forma criativa de a gente talvez fazer uma divisão da carta que Paulo escreveu aos Efésios, e ela comunica muito bem o que essa carta quer dizer. Porque se você dividir essa carta em duas partes, os 3 primeiros capítulos, se você lê e relê, você lê algumas vezes, você vai perceber que o apóstolo Paulo se preocupa em falar sobre o que Deus fez por nós. Ele se preocupa em tratar sobre a base da fé cristã, sobre o que Deus fez, como Ele fez, por que Ele fez. Ele fala isso nos 3 primeiros capítulos de Efésios. Então, de certa forma, estabelece muito bem a base do Evangelho, a base do que nós cremos, da nossa crença como cristãos. E os capítulos seguintes, do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo se preocupa em falar como nós vivemos, como nós respondemos a isso, como que alguém que compreendeu o Evangelho, o que é o Evangelho, como que alguém que compreende os 3 primeiros capítulos de Efésios, como que essa pessoa vive a partir de agora, o que muda, quais são os hábitos que mudam, quais são os costumes, o que muda na sua cabeça, no seu coração, enfim, o que realmente muda em sua vida. Por isso então, como nós vivemos. E aqui, queridos, eu sempre lembro à igreja, e isso é muito importante, essa ordem jamais pode ser invertida. O que Deus fez por nós deve ser entendido antes de você saber o que você deve fazer em resposta a isso. Porque quando você inverte essa ordem, você cria a religião. Porque a religião você primeiro descobre o que você tem que fazer e faz, e então Deus te abençoa. A religião é você tentar descobrir o que você precisa fazer para agradar o divino, ou algumas religiões, os divinos, os deuses, e a partir disso, quando você alcança esse patamar, os deuses, a divindade pode vir abençoar você. O Evangelho é o oposto disso. O Evangelho você precisa entender o que Deus fez por você primeiro. E uma vez que você compreende isso, essa mensagem te transforma, uma transformação real e profunda, que você não pode operar, somente Deus pode operar. Você passa então a entender o que você pode agora fazer em resposta a isso. E hoje é dia de falar sobre Efésios capítulo 5. E hoje vai ser um tempo muito especial para conversar aqui com todos vocês, com adolescentes, com jovens, com adultos, jovens casados, jovens solteiros, gente já com bastante tempo de caminhada de casamento. Não interessa a sua condição civil, o teu estado, eu tenho certeza que esse texto, se você permitir, Deus falará muito ao seu coração essa noite. Efésios capítulo 5, então, eu quero ler com vocês, do verso 1 até o verso 14. Vai ser projetado aqui atrás também, caso você tenha alguma dificuldade, não traga a Bíblia aí. Mas preste atenção, diz assim, olha, a palavra de Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça.
pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos orar? Senhor, meu desejo é para que, mais uma vez, como o Senhor tem feito, Deus, constantemente aqui em nossa igreja, para que o Senhor fale em nossos corações, Deus, através da Tua Palavra, para que não sejam os meus pensamentos, os meus raciocínios, mas para que, ao ler esse texto e voltar para esse texto algumas vezes, o Senhor, Deus, através do Teu Santo Espírito, possa descortinar cada coração, cada mente dos que aqui estão presentes, e para que o Senhor possa falar, Deus, ao coração de cada um, qual é a Tua vontade, qual é o Teu desejo, e para que o Senhor trabalhe em nós, em todos nós aqui, Deus, essa noite. Eu peço por mim, Deus, para que o Senhor trabalhe principalmente também no meu coração, para que essa palavra seja para mim, para os meus irmãos, para os meus amigos, para que cada pessoa que entrou nesse lugar aqui de culto essa noite possa ter um encontro real com o Senhor, ouvir a Tua voz, ser exortado, edificado e transformado pelo Senhor, Deus. Obrigado por esse texto. Nos ajude nesses próximos minutos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, queremos falar um pouco sobre, então, sexualidade à luz da Bíblia, à luz do Evangelho. E a primeira verdade que quero dividir com vocês essa noite é que o Evangelho, ele deve moldar a nossa visão sobre sexualidade. O Evangelho, as Escrituras, elas falam sobre isso, e devemos moldar a nossa sexualidade, a nossa visão sobre o sexo a partir das Escrituras. Queridos, é importante falar sobre esse tema, porque esse é um tema bíblico. Sim, esse é um tema bíblico. Talvez você não saiba disso, ou talvez você vai ficar um pouco surpreso, mas sim, cremos que Deus criou o sexo. Cremos sim que Deus criou o casamento, que Deus criou essa relação maravilhosa entre homem e mulher. A Bíblia fala sobre isso. Não precisa ir muito longe, você começar lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Você vai ver Deus criando homem e mulher. Você vai ver uma linda declaração de um homem, de Adão, falando para sua esposa, mulher. Então cremos sim que Deus criou o casamento, que Deus sim criou a relação sexual, não somente para a procriação, mas também para prazer. Aliás, isso não é só verdade, como existe praticamente um capítulo todo na Bíblia, chamado Cantares de Salomão, falando sobre o amor, falando sobre o amor de um homem para uma mulher, falando sobre relacionamentos entre homens e mulheres, falando sobre noivado, sobre casamento, falando sobre expectativas do casamento, inclusive falando sobre relações sexuais. Assim, Deus se importa tanto com isso, que Ele escreveu um livro para a gente sobre esse tema. E não são poucos os textos bíblicos que nos orientam com respeito à sexualidade. Mas o problema, vocês sabem muito bem qual é. O problema é que, infelizmente, por causa do pecado,
nós perdemos completamente toda a referência sobre o que é certo e o que é errado. E nessa área da sexualidade, parece que o pecado ele se apropriou de maneira tão grande dessa área, que nós perdemos completamente a referência na área sexual. É muito difícil falar sobre sexualidade, porque a nossa mente, em muitos aspectos, está totalmente corrompida por aquilo que vemos, ou até mesmo experimentamos. Mas ainda assim, esse é um tema bíblico, e precisamos debruçar sobre isso. E eu quero começar essa pregação, e esse é o meu primeiro ponto, é talvez pensando uma palavra de esperança. É uma exortação / esperança, mas eu gosto de ver esses primeiros versos com uma esperança para mim e para você. Porque no primeiro olhar, quando você lê o verso 1 e o verso 2 do capítulo 5, ele é um pouco assustador, não é verdade? Porque quando você se depara com essas palavras, sejam imitadores de Deus. Eu não sei você, mas eu quando eu li isso aqui, uau! Como ser imitador do próprio Deus? Como imitar a Jesus Cristo? Como viver de fato em amor, amando as pessoas, se entregando pelas pessoas? Realmente é uma passagem forte, Paulo começa pesado aqui. Mas ainda assim, eu penso em esperança. Porque eu leio essas palavras aqui do verso 1 e do verso 2, tendo o capítulo 4 na minha mente. E o capítulo 4, lembra, na semana passada, fala sobre a habitação do próprio Deus em nós. O capítulo 4 termina falando sobre nós sendo templos, habitação do Espírito Santo. Galera, isso é genial. Você sabia que, tudo bem, para a gente é mais fácil, nós estamos num hotel, né? Mas não existe templo onde as igrejas se reúnem. Aquilo são prédios. Templos são pessoas, habitações do próprio Espírito Santo. Paulo disse em 2 Coríntios: não sabeis vós que vocês são templo do Deus vivo? Então, eu leio o verso 1 e o verso 2, pensando no capítulo 4, sabendo que quem habita em mim, e quem vai me capacitar a imitar Deus, a imitar o próprio Jesus, que é o Deus encarnado, é o próprio Deus. Lembra? Não é arregaçar as mangas e dizer, não, vamos lá, eu consigo. Não, você não consegue. Nós vamos falar aqui de áreas hoje, que de fato são áreas extremamente difíceis de se lutar, e de se manter um padrão que agrada a Deus. Então o que eu faço? Eu começo com a esperança. A esperança do Evangelho, que é só por causa de Jesus e daquilo que Ele fez, que é só por causa do Espírito Santo, que habita naqueles que se converteram, é que nós podemos praticar o verso 1 e o verso 2. E é somente por causa dele, que eu vou tratar hoje, você vai conseguir manter e honrar ao Senhor. Queridos, eu quero começar a falar sobre a sexualidade a partir da deturpação, porque é dessa forma que Paulo começa o versículo 3. No versículo 3 até o verso 7, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele vai falar muito sobre a condição do homem sem Deus, e de como que o homem sem Deus lida com respeito à sexualidade. E eu tenho certeza que vocês sabem muito dessas respostas, porque é triste a realidade do homem sem Deus nessa área especial. E olha o que Paulo diz. Ele diz o seguinte: olha, entre vocês, falando da igreja, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça. A palavrinha que Paulo usa aqui, e que eu quero tratar como uma deturpação. Agora, por que deturpação? Porque é uma deturpação daquilo que Deus criou. Deus criou o casamento, Deus criou o sexo e o pecado, o pecador, nós homens, Satanás, os inimigos de Deus, tanto nós como Satanás, eles deturparam a boa e perfeita criação de Deus. E a deturpação do sexo na Bíblia é chamada de imoralidade sexual. A palavra, pode colocar para mim aí, Simone, a palavra mulher é uma palavra interessante no grego, porque a palavra imoralidade sexual é a palavra porneia. Palavra essa que deu origem à palavra pornografia e por aí vai, pornográfico, é a mesma raiz.
E a ideia de porneia é de fato uma deturpação completa daquilo que Deus criou. Imoralidade sexual nada mais é do que uma forma de resumir todo o pecado, toda a deturpação do bom sexo que Deus criou. Então Deus criou tudo lá no início e Ele viu que tudo que Ele criou era bom. Deus criou homem e mulher e era bom. Deus criou o casamento e era bom. Deus criou a relação sexual e era bom. Mas a porneia, a imoralidade sexual é uma deturpação daquilo que Deus criou. E do versos 3 ao verso 7, Paulo usa essas palavras todas aí, olha: cobiça, impureza, obscenidade, conversas tolas e gracejos imorais. São palavras que descrevem essas deturpações da boa criação do nosso Deus. E aqui a exortação é muito interessante, porque a exortação ela é um retorno a esse padrão. Vocês leram comigo o texto e vê que Paulo por hora fala: olha, vocês não vivem mais assim, vocês eram assim, mas agora tudo é diferente. Porque quando o Evangelho inunda o coração de vocês e a mente de vocês, de fato tudo começa a ser diferente. Você olha para a vida de forma diferente, você olha também para toda a área sexual de forma diferente. E queridos, precisamos falar sobre isso, porque vivemos em tempos onde o certo virou errado e o errado virou certo. Vivemos em tempo onde o padrão, onde o natural não é mais a sexualidade à luz da palavra de Deus, não é mais a sexualidade natural criada pelo próprio Deus. Vivemos num tempo onde o natural é a porneia, é a imoralidade sexual. E precisamos falar desses assuntos na igreja. Eu vou entrar aqui de maneira prática em algumas áreas que eu sinto que eu preciso falar, porque são manifestações de imoralidade sexual no nosso tempo. E algumas vezes dentro da própria igreja. E se nós não nos posicionarmos à luz do Evangelho, o que virá? Eu quero mostrar para vocês alguns pontos culturais que eu percebo ser claramente a descrição do verso 3 até o verso 7 do apóstolo Paulo. E como precisamos ficar atentos a essas áreas. A primeira área que eu penso que é uma área de imoralidade sexual é a área do sexo fora do casamento. Hoje em dia é muito estranho, mas muito estranho, você vê um casal de namorados que não tem uma relação sexual ativa, não é verdade? Hoje em dia é muito estranho você ver pessoas jovens, até mesmo adolescentes, que de certa forma têm algum tipo de padrão de virgindade ou de castidade até o seu casamento. Mas à luz da palavra de Deus, qualquer relação sexual fora do casamento é imoralidade sexual, é porneia, porque está completamente fora da vontade de Deus Criador. Essa capa, que se chama capa, é de abril de 2002, ok? 15 anos atrás, quase 15 anos atrás, e falava sobre, talvez, nessa época, era uma crescente de sexo autorizado pelos pais na própria casa entre adolescentes, isso há 15 anos atrás, e a revista constatava que 34% dos adolescentes de classe média eram autorizados a dormir com o namorado ou namorada na residência da família. Então era uma mudança talvez cultural naquele momento, onde se falava um pouco mais, falava-se um pouco mais sobre isso, e eu não tenho dúvida que isso não tem crescido e crescido cada vez mais. E parece que até na igreja falar sobre esse tema, às vezes a gente fica meio esquisito, porque esse discurso tem virado raridade dentro da própria igreja. Por que sexo fora do casamento é pecado? Eu não tenho fora do casamento porque eu não só estou pensando em adolescentes, em namorados, noivos, não, isso também, mas eu penso em qualquer relação sexual
fora da aliança do casamento, as Escrituras são muito claras em afirmar que essa não é a vontade de Deus. Aí você pergunta, Tiago, mas por quê? Por que é errado? Alguém pode me mostrar por quê? Em primeiro lugar, eu penso que é errado, porque o Deus que criou o casamento e criou o sexo, Ele disse que é errado. Então Deus diz, meu universo, minhas regras, ok? Então Ele criou, certo? Então faz parte da vontade de Deus, mas não só isso, óbvio que não. Deus, Ele planejou sim a felicidade das suas criaturas. Sim, quando Deus planeja o casamento e a relação sexual, era um presente de amor do próprio Deus para as suas criaturas. E qualquer coisa que sai fora desse padrão, não há felicidade, não há alegria, só vai haver tristeza e sofrimento. Terceiro, eu penso muito por causa das setas. Pode passar o próximo slide? Esse próximo slide é uma ideia assim, que eu venho tratando já há um bom tempo já. E eu creio que é muito interessante a gente pensar sobre isso. Eu coloquei aqui vários ciclos, vocês estão vendo? Vários ciclos. E cada ciclo desse daí, de cada cor, representa uma esfera do relacionamento humano. Tá bom? Então, a primeira esfera aqui, nós temos a amizade. É o ciclo... Eu comecei pela amizade, tá bom? Então, esse ciclo azul aí. E eu entendo que da amizade, essa relação de amizade que nós temos com várias pessoas, para a próxima esfera de relacionamento, eu creio que é uma seta. A próxima esfera, por exemplo, eu coloquei aí namoro. Culturalmente nós temos o namoro, que é uma relação que nós entendemos de conhecimento, de amizade mais profunda, e obviamente de planejamento, pensando num casamento. Pergunta, da amizade para o namoro, existe uma seta? Sim. Existe padrões de condutas diferentes? Sim. Você não abraça e anda de mão dada o tempo todo com seus amigos. É claro que há amigo muito próximo, se abraça de vez em quando, conversa, mas você não demonstra muitas vezes afetos pelos seus amigos. Essa é uma barreira muito bem estabelecida. Geralmente você não beija os seus amigos. É uma barreira muito bem estabelecida entre amizade e namoro. Há uma distinção, coloquei na próxima ali, que é o ciclo lilás, o noivado. Há uma distinção entre namoro e noivado? Cremos que sim. A gente crê que, embora fisicamente não muda nada e não deve mudar, mas cremos que afetivamente, de planos, de sonhos, de agenda, é uma relação muito diferente. E há sim distinções entre uma amizade, um namoro, e entre um namoro e um noivado. Há uma barreira, há barreiras de condutas que separam esses relacionamentos. Concorda comigo? Do namoro, do noivado, para outra que eu coloquei no final aí, casamento. Há diferença? Entendemos que sim. À luz das Escrituras, claro. Entendemos que, aliás, há muita diferença. Muda muita coisa. Num dia noivo e no outro dia casado à luz das Escrituras. Aliás, para um casal que deseja honrar Jesus, a noite de núpcias ou aquela lua de mel realmente costuma ser muito marcante, muito especial, porque as barreiras são quebradas nesse momento. Há distinções. O que era um dia atrás vai ser diferente a partir de agora. Há sim então limites. E eu creio nisso. Eu creio que Deus estabeleceu esses limites para a nossa própria proteção, certo? Para a nossa própria alegria, para que a gente pudesse desfrutar realmente daquilo que Ele quisesse que nós desfrutássemos. A questão é, o que acontece quando você passa esses limites? Porque embora eu parei no casamento aqui, a gente sabe que há relações fora do casamento que são proibidas pelas Escrituras e que a seta é o casamento. O que me impede de me deitar e ter relações sexuais com uma outra mulher? É o casamento, é a aliança, é a obediência a Deus. Há limites, há cercas. Agora eu pergunto para vocês: o que acontece se você começar a ultrapassar essas barreiras? Da forma como você bem quiser. O que acontece com um casal, por exemplo, de namorados, que decidem cruzar todas as barreiras e fazer coisas que só pessoas casadas podem fazer? Elas já pularam as barreiras, não é verdade? A pergunta é: esse casal, por exemplo,
exemplo, que de namorados descumpriu todos os preceitos e princípios à luz da palavra de Deus, vão entrar agora numa nova relação, um casamento. Quem me garante que eles continuarão a honrar e a proteger todos os preceitos da palavra de Deus? Nada. Sabe por quê? Porque você já demonstrou desde o namoro que você pouco se importa com barreiras, que você pouco se importa com princípios. E esse é o grande perigo da imoralidade sexual. Ela não tem fim. Ela é um buraco sem fundo, onde vai arrastando a pessoa cada vez mais para baixo. Então não é uma simples transadinha que você tem com seu namorado, não. Vocês estão pulando barreiras importantíssimas, estabelecidas pelo próprio Deus, e que está mostrando para você e para sua namorada, ou para o seu namorado, que você não é muito bom em cumprir e honrar com compromissos e barreiras. E que desculpa, queridos, se você faz isso no namoro, se você faz isso no noivado, quem me garante que você não vai fazer isso no casamento? Então, queridos, quando a gente pensa, por exemplo, sobre o sexo fora do casamento, nós pensamos claramente em moralidade sexual, que é totalmente contrária à vontade de Deus, e é o que Paulo está colocando aqui. Fujam disso, porque isso é um buraco sem fundo. Mas eu quero dar um passo para trás. Eu quero falar sobre um outro aspecto cultural que eu entendo ser imoralidade sexual, que se encaixa perfeitamente nessas palavras aqui de Paulo, que eu tenho certeza que vai falar muito aqui com jovens e adolescentes. Eu quero falar sobre o ficar. O ficar nada mais é do que uma espécie de sexo para adolescentes e pré-adolescentes. Porque sim, envolve sim prazer sexual, embora não possam ainda ter as vias de fato. Envolve sim excitação sexual através do contato físico, ainda que não vão até o final. Na verdade, ficar até é tão desonesto quanto. Porque, em geral, você apenas usa a outra pessoa para que ela satisfaça você sexualmente, ainda que vocês não cheguem até as vias de fato. Mas, quando eu leio essas palavras de Paulo, quando eu leio, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo usa uma linguagem parecida, e olha o que ele diz: abstém-se da moralidade sexual. Ele usa de novo a mesma palavra. Ele continua: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada de paixões e desejos desenfreados. Eu olho para lá e falo: meu Deus, esse texto está sendo muito claro para a nossa sociedade, para os nossos filhos, para os nossos jovens. Porque você não consegue encontrar em lugar nenhum das Escrituras algo que valide um menino, uma menina, adolescente de 10, de 11, de 12, 13 anos, se pegando em qualquer escurinho por aí, satisfazendo sim, sexualmente um ao outro. Você não encontra nas Escrituras nada que autorize ou incentive, pelo contrário, você encontra proibições. Por quê? Porque o Deus amoroso que nos criou colocou esses limites e cercas para o nosso próprio bem. Porque a própria temática do ficar é uma temática que não envolve fidelidade, que não envolve compromisso. Essa é uma temática que de fato te ensina a pular de galho em galho, de menino em menina, de menino em menino. É uma temática, uma preparação para a infidelidade. E os casos não são poucos, tá? Não são poucos. De adolescentes, de jovens, que tinham isso como rotina em suas vidas, e que quando chegam na idade de juventude, ou talvez na idade adulta, tem uma dificuldade tremenda com o padrão de fidelidade. Mais uma vez, porque é uma deturpação da vontade de Deus. Nós vamos falar um pouco mais na frente, no final, sobre a sexualidade à luz do Evangelho,
Já vou até adiantar, vou falar depois, mas um dos aspectos da sexualidade bíblica é a transparência. Nós vamos ler aqui que um dos aspectos mais marcantes é você viver uma vida às claras, não tem nada para esconder de ninguém. E é interessante que quando a gente fala sobre ficar, quando a gente fala sobre adultério, quando a gente fala sobre sexo fora do casamento, você percebe que são todas coisas feitas às escondidas. Não é assim que funciona? Agora, adolescentes, jovens, eu sei da tentação. Eu sei que é difícil. Eu sei que nem sempre é fácil honrar ao Senhor nessas áreas. Eu sei disso. Eu também já fui um adolescente. Talvez não pode parecer, mas eu fui um adolescente. Estou tão velho assim, é papo de velho isso, né? Eu lembro até bem que uma ilustração meio ruim, mas termina bem a ilustração. Tá? Eu lembro que eu tinha uma adolescência assim, onde eu sempre lutei muito para honrar o Senhor em todas as áreas, né? Inclusive nessa área, né? E vira e mexe com uma pressão às vezes, fulano de tal quer te conhecer, assim funciona, quer te conhecer fulano de tal, e você recusava aqui, espantava ali e tudo mais, né? Eu lembro bem que na escola tinha uma menina que ficava assim me perturbando, porque ela queria ficar comigo. E ela era feia demais, a menina, né? Tadinha, né? Tinha uma boca grande assim, sabe? O apelido dela era Royal, tá bom? Então, eu tinha traumas, eu tinha pesadelos com ela à noite, aquela bocona enorme, assim, e eu fugi dela. Os 3 anos de ensino médio, eu fugi dessa menina, da bocão, né? Então, eu sei que não é fácil, eu sei que nem sempre é difícil. Agora, mais uma vez, lembra da esperança? Não é pelo seu poder, não é pela sua força. Quando você entende quem Deus é, quando você entende o que Jesus fez por você, você passa a ter um desejo imenso de querer viver para Ele e agradar a Ele. E você sabe que não bate, a conta não fecha quando você está nesses temas aqui. Não dá para você dizer que ama Jesus e viver essa vida de moralidade sexual. Seja umas bizarrices que nem mencionar aqui eu poderia, seja um simples e aparentemente inocente ficar, que de inocente não tem nada. Ou por acaso alguém aqui, quando vai ficar, ora antes de ficar? Vamos orar aqui, por favor. Vamos orar, vamos deixar uma coisa espiritual aqui de tom. Acontece isso que já aconteceu com você? Vamos repreender aqui o espírito do mau hálito, uma coisa assim, né? É assim que funciona? Ou alguém aqui compartilha isso abertamente na sua igreja? Vamos lá, irmãos, pedido de oração, alguém quer agradecer para o pastor, quer agradecer por alguma coisa, pastor, essa semana, que bênção, pastor, essa semana, choveu na minha horta, né? É assim que funciona? Não. Alguém abertamente conta isso em casa? Você, menina, consegue chegar em casa e contar para o seu pai que você foi para o escuro com um garoto e ele passou a mão com você toda? Em parte, talvez só o seu marido deveria passar a mão. Você conta isso para o seu pai abertamente, sorrindo? Você não faz isso. E você não faz isso porque você sabe que é errado. Porque você sabe que chama-se imoralidade sexual. Justo aquilo que o Paulo coloca aqui, são coisas que destroem, porque é uma deturpação daquilo que Deus criou. Seguindo em frente, queridos, um outro aspecto da imoralidade sexual presente em nossos tempos é a pornografia. Queridos, a pornografia, eu percebo que há uma tendência cultural crescente para tornar a pornografia algo legal. Acho que eu já citei para vocês uma pregação. Por exemplo, eu gosto muito de séries, muito demais séries. E tem uma série quem curte série, uma série que é clássica para quem é um apreciador das séries, que é o Friends, né? Uma série muito legal, muito bacana, já acabou já há muito tempo atrás, e é fenomenal a série. Mas é legal que você tem que ver essas coisas com uma ótica cristã e avaliar e julgar algumas questões. E se tem um ponto no Friends, eu gosto de muita coisa, mas tem um ponto que me incomoda,
é que o Friends sempre foi uma série à frente do seu tempo. E eles sempre incluíram como algo natural e normal sexo fora do casamento, tá bom? Homossexualismo, homossexualidade e também pornografia. Eu já vi alguns episódios onde eles tratam como natural, normal e até mesmo incentivável homens assistirem e usufruírem da pornografia na internet. E eu vejo uma crescente cultural, empurrando as pessoas para acharem que pornografia é algo normal. E queridos, não é. Eu quero mostrar um vídeo para vocês de 5 minutos, um vídeo muito bem feito, mas que fala sobre a realidade da pornografia nos lares, ok? Como é algo sujo, como é algo assim terrível, destrutivo. Vídeo muito interessante. Vai apagar a luz e a gente vai ver agora esse vídeo. Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hannah, 都能问到我哪里找到给你呢？ Oh, Felipe, la cena está lista. come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayude Dios y también para esta familia que es especialmente para todos. En nombre del Padre. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas e diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16
anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet e 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 milhão de páginas web pornográficas está apenas em um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias e mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Esse é um vídeo forte, mas que fala sobre a dura realidade da pornografia nos lares, muitas vezes lares cristãos. Por causa do quê? Da deturpação. Por causa do entendimento onde nós achamos que um pequeno ficar, que um pequeno passar dos limites de um namoro, que um pequeno site a ser acessado não tão grave assim, pode não nos prejudicar, mas a luz das Escrituras, isso acaba com a gente, acaba com nossas famílias, acaba com os nossos futuros. Queridos, continuando no texto, se você olhar para essa lista de novo, essa lista sobre imoralidade sexual, você vai ver que Paulo proíbe a cobiça, a impureza, a obscenidade, conversas tolas, gracejos. Por quê? Porque são deturpações da vontade de Deus. E que são destrutivos. E queridos, que palavra, essa palavra tem vida. Porque de fato são as lutas que nós enfrentamos. Por exemplo, eu não consigo parar de pensar quando eu leio esse texto e essas palavras, a não pensar, por exemplo, em conversas no WhatsApp. Conversas muitas vezes imorais, piadinhas, coisas de duplo sentido, vídeos. De fato, mídias sociais têm sido uma bênção, mas ao mesmo tempo têm sido uma maldição para muita gente. Que é por meio dessas ferramentas que pessoas estão se abrindo para todo esse lixo da imoralidade sexual. Conversas no Facebook, vídeos no Facebook, postagens no Facebook. Coisas que você claramente se encaixa perfeitamente nessa descrição. Eu penso em programas de televisão, como vários que tem na nossa televisão brasileira, mas que se encaixam perfeitamente na descrição do que Paulo manda você se afastar. Interessante que Paulo chega a citar, olha, tais coisas não podem ser nem mencionadas. Você não pode ser nem mencionadas o que dizer de passadas por televisão de alta definição. Pense em músicas, nada contra a Anitta, deixa mais, né? Mas talvez a Anitta é uma boa personificação de músicas sensuais, de músicas que revelam, na maioria das vezes, imoralidade sexual. É interessante que a Bíblia coloca assim, olha, se você é um cristão, você não deveria nem mencionar essas coisas. O que dizer então ouvir isso o dia inteiro?
ilustração de todo o lixo que a gente tem hoje em dia na área musical brasileira. Entenda muito bem, queridos. Eu escuto muita música secular. Aliás, se você olhar no iPod aqui, acho que vai ter mais música secular do que música supostamente evangélica. Mas a gente tem que aprender a filtrar o que nós ouvimos. Todo hit brasileiro do verão é um hit pornográfico, obsceno, de duplo sentido. Não é verdade? É o quê? Moralidade sexual. É o que Paulo está nos dizendo aqui. Paulo diz, olha, o rumo desse mundo é esse. É de deturpação, esse é o rumo desse mundo. Mas Jesus, pela graça dele, te deu um novo entendimento, uma nova vida. E você não precisa dessas coisas. Eu não preciso, rapaziada, botar meu celular aqui, o novo hit do verão, da onda, para me achar o cara do momento. Eu não preciso desse lixo. Se eu precisar, para ser aceito pelos meus amigos, pela minha comunidade, ouvir lá o da onda, desculpa, cara, mas essa comunidade que você quer fazer parte é um lixo, não presta. Porque o próprio Deus está dizendo que esse é um caminho de destruição. É o caminho de moralidade sexual. Precisamos atentar para esses princípios, meus irmãos e minhas irmãs. E eu quero fechar, eu não posso parar aqui. Eu quero lembrar vocês que o Evangelho ele deve moldar a nossa visão sobre sexualidade. Porque o Evangelho nos dá condições de buscar a santidade. E principalmente a transparência. Olha o que Paulo diz a partir do versículo 8. Vocês eram trevas, mas agora são luz. Trevas, escuro. Luz, claridade. E ele continua. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em ter bondade, justiça, verdade e aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Olha que legal. O Evangelho te ajuda a discernir o que de fato vai agradar a Deus. O Evangelho te ajuda a fazer uma limpa no seu checklist de músicas. Te ajuda a fazer uma limpa nos seus vídeos, nas suas fotos. Te ajuda a fazer uma limpa no seu navegador, porque ele faz, ele te impulsiona a buscar o que é agradável ao Senhor. Ele, verso 12, ele diz, olha, porque o que eles fazem oculto, até mesmo não é vergonhoso, mas o que é exposto pela luz torna-se visível, transparente. O Evangelho te impulsiona para a transparência, para não ter nada a esconder, a viver sem ter que olhar para trás, com medo dos seus pais, com medo da sua esposa ou do seu marido, com medo de ser pego. Não, cara, porque senão você passa a viver a transparência, porque é para isso que Jesus te liberta. O Evangelho faz você não se preocupar com quem fica no teu celular. Porque qualquer pessoa pode pegar o teu celular, desbloquear e ver as tuas conversas, e ver os teus vídeos, as tuas fotos, as tuas músicas. Ela não vai encontrar nada ali que te comprometa. O Evangelho, ele faz você viver essa vida de santidade e transparência. E é esse Evangelho que nós pregamos aqui. É esse Evangelho que eu prego para pré-adolescentes de 11 anos que estão aqui me ouvindo hoje. Para idosos de mais de 60 anos que estão aqui me ouvindo também. É o Evangelho que tem o poder de nos transformar. É o Evangelho que diz, cara, você pode ser aceito por Deus. E quando você entende que você é aceito por Deus e amado, você não vai se preocupar com o que os outros pensam de você. Você não vai se preocupar em ter que decorar o último hit do verão para ser aceito naquele grupinho. Cara, você sabe já o que Deus fez por você, que Ele te aceitou. Você não precisa mais estar fazendo até mesmo contra a sua consciência. Eu quero terminar com uma história que eu ouvi do pastor Matt Chandler. Ele conta essa história, tem até um vídeo no YouTube, muito legal. É um pastor fantástico, um grande escritor. E ele conta uma história que ele foi uma vez numa igreja, ele foi para ouvir uma pregação. E até mesmo convidou um visitante para ir com ele. E o tema daquela pregação aquele dia foi sobre sexualidade. E ele disse que foi uma das piores abordagens que ele ouviu sobre sexualidade. Porque ele ouviu a pregação do medo.
É um pastor pregando medo e dizendo que tinha que buscar santidade não por amor a Deus, mas por que podia acontecer, por pegar doença, ITST e por aí vai. Ele conta que antes desse pastor começar a pregar, ele pegou uma rosa e ele entregou assim para a primeira pessoa da fileira uma rosa bonita, sem os espinhos, claro. Mas ele pediu para que enquanto ele pregasse, todo mundo fosse cheirando e mexendo na rosa e fosse passando por todo mundo. Então ele pregou, e o sermão não foi muito legal, e ele ficou assim constrangido ao ouvir aquele sermão, do medo, da culpa. E no final da pregação, aquele pastor perguntou: cadê a rosa? Onde é que está a rosa aí? E aí alguém parou lá, levantou, ele foi lá e pegou a rosa. E a rosa era tão bonita, tão bem cuidada, mas porque passou na mão de todo mundo, ela estava toda torta, destroçada, despedaçada. E ele fez isso uma ilustração, de gente, às vezes, que passa na mão de todo mundo e que vai se detonando. Essa talvez era a ideia do pastor. E ele pegou aquela rosa e ele trouxe para a gente: está vendo? Quem é que vai querer uma rosa dessa aqui? Quem é que vai querer casar com essa rosa? E naquele momento o Chandler fala que ele estava assim dentro do coração dele, e a vontade dele era gritar: Jesus! Jesus quer essa rosa! Jesus quer essa rosa! E essa história dele é uma linda ilustração para o Evangelho. Porque eu tratei de temas hoje aqui que de fato sim revelam a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Mas que por causa do pecado, talvez você está vivendo muito longe desse padrão. Talvez você é alguém que é a personificação da imoralidade sexual. Talvez você, de fato, está com o teu casamento destroçado e já pensando sim em outra ou em outro. Talvez você que namora ou que é noivo, tem sim uma vida sexual ativa com o seu noivo ou com o seu namorado ou namorada. Talvez você assim decida ficar e que se entrega aí para qualquer um que aparece com um bom papo para ti, para passar a mão em você mesmo gratuitamente. Talvez você é essa pessoa que está entregue, mergulhada no mundo da pornografia e não consegue contar para ninguém, está se sentindo sujo, mas é escravo dessa realidade. Jesus quer você. Jesus quer te salvar. Jesus quer transformar a sua história. Jesus quer mostrar o Evangelho dele, o amor dele para você. E de alguém totalmente perdido, moral, Ele quer trazer você para um caminho novo de santidade e alegria. Abra seu coração nessa verdade. Abaixa a cabeça e feche os olhos. Quero dar alguns segundos para você falar com o Senhor. É você e Deus agora. Não tem mais ninguém. Eu não posso falar nada com vocês. Tua esposa não pode falar nada, teu marido não pode falar nada com você, nem tua namorada, nem teu namorado, nem teu pai, mãe, é você e Deus. Está na hora de você construir a sua história com Deus. Essa história, ela começa com arrependimento. Então, talvez hoje é o dia que Deus te trouxe aqui, para você se arrepender dos teus pecados nessa área. Porque você está vivendo tudo aquilo que Deus jamais quis que você vivesse. Talvez você está mergulhado em pornografia, meu amigo. Você hoje vai sair daqui e vai pedir ajuda para alguém te ajudar nessa área. A orar por você, a cobrar por você, a instalar programas no seu computador que vão poder filtrar o que você pega, te ajudar nessa luta. Talvez você precise rever o teu namoro, o teu noivado. Talvez você precise ver a forma como você vive a sua adolescência. Talvez você está desperdiçando a sua adolescência, desperdiçando a sua sexualidade, se entregando para qualquer pané que aparece aí com uma labiazinha gostosa do seu ouvido. Para com isso. Se arrepende dos seus pecados. Pede perdão a Deus.
mais legal é que Ele vai te perdoar, Ele vai te restaurar. E se você cair de novo, Ele vai te exortar, mas Ele vai te exortar, Ele vai te levantar de novo. Porque esse é o nosso Deus, esse é o Evangelho. Se arrependa dos seus pecados, entenda o que Jesus fez por você, em gratidão ao que Ele fez por você, comece de fato a viver uma vida que o agrade. Deus, por favor, fale em nossos corações, nos edifica, nos transforma, nos desafia, faz o que o Senhor quiser, mesmo que foi falado aqui hoje, mas não permita que ninguém saia diferente, Deus, da Tua palavra. Senhor, eu quero orar para os adolescentes da rede. Não são muitos, é verdade, mas nós temos tido assim, o privilégio, a alegria de receber muitos adolescentes, pré-adolescentes, crianças. Nosso ministério infantil está cheio hoje lá, mais de 20 crianças. Senhor, como queremos ensinar essa galera a amar Jesus? Como eu quero, Deus, que eles compreendam realmente o que o Senhor fez por eles. Como eu gostaria, Deus, de poder abrir a cabeça deles e colocar lá dentro o amor que o Senhor teve por eles a morrer na cruz. Mas eu não posso fazer isso. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor pode. Porque é o Senhor que nos convence do nosso pecado e do nosso juízo. É o Senhor que nos salva. É o Senhor que opera em nós o milagre da salvação. Então, Deus, por favor, salva os nossos adolescentes, salva os nossos jovens, salva os adultos aqui presentes que ainda não te conhecem. Pessoas talvez estão imersas em imoralidades. Transforma essas pessoas para a tua honra e para a tua glória. Deus, se alguém que precisa de ajuda, tem toda a coragem necessária para procurar ajuda, para que a gente possa mostrar para ela o Deus maravilhoso que servimos, o Deus que restaura, o Deus que habita e capacita, o Deus que santifica, o Deus do Evangelho que nós pregamos aqui. Obrigado, Deus, por esse tempo. Em nome de Jesus que nós oramos.